noite, queridos alunos. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, mais uma aula de Ciências Políticas e Constitucionalismo, né? Nós vamos falar hoje a respeito do Estado e governo segundo seus tipos. Bom, antes disso, o que nós temos que lembrar? Que ao longo da evolução do Estado, diferentes formas elas foram concebidas com o objetivo de fixar a repartição territorial dos poderes, desde o tradicional Estado unitário, que é o modelo característico do Estado absoluto, até a forma federativa de Estado que surge com o quê? Com a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Isso significa o quê? Significa dizer que existem diferentes modos de exercício do poder político dentro da base física delimitadora da jurisdição do meu Estado. Cabe considerar ainda que existem diferentes formas de governo para regular os meios de aquisição, eleição, legitimação e mandato para o exercício do poder político por parte, então, dos governantes. Então, nesse sentido, verifica-se mais uma vez a passagem do monarquismo absolutista para as diferentes formas de governo de caráter republicano. Essas diferentes formas de governo, elas vêm para fixar ela vem para fixar o modo pelo qual o poder é instituído pela sociedade, bem como as relações que existem entre governantes e governados, que existem e regem também, a gente não pode esquecer disso, né? Então, além da inovação relativa à forma federativa de Estado, a formação do Estado estadunidense, até engasguei aqui, gente, criou também um novo sistema de governo em oposição ao tradicional parlamentarismo, né, das monarquias europeias existentes na época. Não só na época, né? Nesse sentido, a criação dos Estados Unidos da América, ela trouxe um novo sistema regulador das relações entre o poder legislativo, executivo e judiciário, que é o que a gente chama hoje de sistema presidencialista, tá? Então, inspirada nas ideias de Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis, a criação do Estado norte-americano concebeu um novo sistema de governo que tem como lógica a construção da separação de poderes como instrumento de limitação do poder no meu Estado. E é claro aqui, ficou bem claro aqui na época, a influência de Montesquieu na concepção do sistema presidencialista de governo dos Estados Unidos da América, né? Que tinha como objetivo o quê? Criar um sistema limitador dos poderes monárquicos da metrópole na época. Então, nesse sentido, a separação e a independência dos poderes se transformam em um elemento nuclear do quê? Do presidencialismo. Os regimes de governo ou regimes políticos que nós chamamos, aqui também são definidos como os diferentes modos que vão garantir ou não a participação do povo na condução da vida política do Estado. E temos também a classificação aí de democracia e autocracia, o que vem a ser democracia ou autocracia. Então, a classificação em regimes políticos democráticos ou autocráticos leva em consideração a participação ou não do povo na formulação das políticas públicas, na decisão das questões fundamentais do Estado e na legitimação do sistema jurídico, bem como ainda a produção normativa constitucional e infraconstitucional. Então, nesse contexto, na Constituição brasileira nossa, né, na nossa Constituição de 1988, a federação, a república, o presidencialismo e a democracia são a forma de Estado, a forma de governo, o sistema de governo e o regime de governo. Ok? Então, para a gente lembrar e entender, fica fácil essa separação,
vamos colocar aqui, o que eu tenho? Quando eu falo em forma de Estado, eu falo em forma federativa e forma de Estado unitário, tá? Quando eu falo em forma de governo, desculpa, eu já estava trocando aqui, eu falo em república e falo em monarquia. Quando eu falo em sistema de governo, eu falo em sistema presidencialista ou sistema parlamentarista. E quando eu falo em regime político, eu falo em democracia ou autocracia. Perfeito? É bem esse resuminho para a gente entender essa relação Estado e governo, tá? Então, todas essas classificações que eu coloquei para vocês de organização política do Estado, elas serão examinadas daqui para frente separadamente, tá? Nós teremos um momento para cada uma delas, perfeito? Mas antes de falar delas, eu preciso comentar com vocês e examinar com vocês também o princípio da separação dos poderes e o que nós temos chamado de mecanismo de freios e contrapesos, tá? Que vem garantir o equilíbrio e o controle mútuo entre esses poderes. Então, Adriano, o que vem a ser esse sistema de freios e controle de contrapesos, né? Ou melhor, sistema de freios e contrapesos, desculpa. Ele vem, na realidade, propiciar o controle recíproco entre poderes da União e o modo de evitar a predominância cêntrica de um desses poderes sobre os demais, perfeito? Então ele vem preservar uma relação do quê? De equilíbrio entre esses três poderes. Então esse sistema chamado de freios e contrapesos, ele é um mecanismo de controle mútuo entre os três poderes. Quais são eles? Legislativo, executivo e judiciário, garantindo o quê? A independência e a harmonia entre eles, né? Não querendo admitir aqui ou não deixando admitir que qualquer dos poderes seja mais importante que os demais, né? Então a separação de poderes aqui é um instrumento necessário para quê? Para limitar o poder abusivo do Estado, sendo por isso, juntamente com a proteção dos direitos fundamentais, uma das bases sobre a qual repousa o Estado democrático de direito, ok? Então a teoria de separação dos poderes de Montesquieu, ela foi absorvida pelo constitucionalismo democrático como uma das maneiras de limitar o poder do Estado, né? Mantendo-se, e ela vem sendo mantida até os dias atuais, como um princípio dos mais respeitados pelos estudiosos das ciências políticas e pelos juristas. Perfeito, gente? Eu não posso esquecer disso. Então é importante também compreender que os dois grandes pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito são, primeiro, a garantia dos direitos fundamentais do cidadão comum diante dos Estados e a separação de poderes com garantia de poderes harmônicos e interdependentes entre si, sem a predominância cêntrica de nenhum deles. Perfeito? Então a gente não pode deixar de esquecer disso. Eu tenho que entender então que a existência de um catálogo de direitos fundamentais que se coloca acima das próprias razões do Estado, bem como o crescimento da eficiência do Estado, mediante a repartição e as atribuições entre os órgãos especializados, e aí eu posso citar para vocês que no caso seriam a função executiva, a função legislativa e a função judiciária, eles, vamos dizer assim, perfazem os requisitos de um verdadeiro Estado democrático de direito, né? Contrariamente aos que pensam os totalitaristas, né? Que é o que nós vimos anteriormente. O que nós temos que entender? Que o ser humano, então, ele vem a ser o centro das preocupações do Estado democrático,
tá? Então, o que nós temos que lembrar ainda? Que a maior parte das constituições democráticas, a maior parte incorporou a ideia de separação harmônica e independente entre os três poderes, que é executivo, legislativo e judiciário, né? Tal harmonia e independência, elas necessitam de um mecanismo de freio e contrapesos, né? Que vem limitar, então, como a gente já falou, os poderes de uns sobre os outros, né? Contudo, hoje em dia, o princípio, então, que nós temos dessa separação de freios e contrapesos e o princípio da separação dos poderes, ele não configura mais aquela rigidez de antigamente, né? Na medida em que as funções típicas e atípicas do Estado, elas são percebidas. Então, ou seja, tem hora que eu tenho o judiciário tem uma função típica que ele tem que exercer, ora ele pode também exercer uma função atípica, tá? Então, essa nova visão de teoria, né, essa nova teoria de separação dos poderes, ela permite que o poder executivo, em sua função atípica, participe, às vezes, do processo legislativo, como, por exemplo, ao editar uma medida provisória ou, então, ao vetar um projeto de lei elaborado pelo Congresso Nacional. Assim, então, é preferível falar em harmonia de poderes e não da separação desses poderes, tá? E é nesse sentido que o mecanismo de freios e contrapesos, ele surge como instrumento de harmonização, estou repetindo mais uma vez, de poderes, na medida que ele vem viabilizar o controle recíproco entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, realmente, no que diz respeito ao Brasil, né, existem diversos exemplos de tal mecanismo no âmbito da nossa Constituição de 1988. Na realidade, vou citar alguns para vocês, como, primeiro, o poder de veto do chefe do Poder do Executivo em relação aos projetos de lei já elaborados pelo Congresso. Segundo, o poder de legislar que eu tenho do Presidente da República mediante a edição de medidas provisórias com força de lei, quando autorizado pelo Congresso Nacional, e a edição de leis delegadas. O poder do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais e dos juízes singulares em declarar a inconstitucionalidade das leis ou atos normativos no controle de constitucionalidade. O poder discricionário do chefe do Poder do Executivo de escolher os ministros do Supremo Tribunal Federal e submetê-los à aprovação do Senado Federal. E a possibilidade de impeachment do chefe do Executivo com julgamento pelo Senado Federal após autorização da Câmara dos Deputados e o poder de fiscalização das contas públicas pelo Congresso Nacional. Então, o que nós estamos percebendo aí, né? Que o sistema de freios e contrapesos, ele é importante agora para examinar cada uma das classificações das formas e sistemas de Estado e governo, começando-se pelo Estado unitário e a federação, tipos clássicos referentes à forma de Estado, que é o que nós veremos na próxima aula. Grande abraço para vocês. Beijos!